protagônico desse domingo recebe o Major Marconi do Solidariedade, pré-candidato a governador. Marconi, um prazer te receber aqui, obrigado por atender o nosso convite. E eu começo perguntando, candidato a governador, Marconi? Com o pé na estrada, meu amigo Evandro, obrigado por estar aqui com você. E nós temos um propósito para o nosso estado, e é esse propósito que nos move nessa direção de ver o Pará realmente fazer uma transformação dentro do nosso estado. Marconi, vamos falar um pouco da tua história. Tu és da fileira militar, tu é oficial, né? Como é que foi essa caminhada do exército, digamos, da carreira militar para a política? Evandro, eu sou de uma família de 4 irmãos, né? Minha mãe e meu pai. Minha mãe foi bacharel em turismo, né? Meu pai é oficial do exército, e eu acabei seguindo a carreira militar. Saí daqui de Belém muito novo, com 16 anos, para cursar a Academia Militar das Agulhas Negras. Tu és paraense de Belém? Eu sou paraense daqui de Belém. Certo. E depois de formado, retornei a Belém, servi no 2º Batalhão de Infantaria de Serra, o 2º BIS, aqui no Almirante Barroso. Fiquei 2 anos em Belém, depois segui viajando pelo Brasil. Fui ser instrutor no Centro de Instrução de Guerra na Selva, em Manaus. Fiquei 2 anos e meio em Manaus e depois segui para Belo Horizonte, Rio, São Paulo. E retornei a Belém no ano de 2004. Uma carreira extensa, né? Eu fiquei 22 anos no Exército. Sou muito grato ao Exército por tudo que o Exército me proporcionou. O Exército realmente, para mim, foi uma escola fundamental na minha vida como cidadão, como ser humano. Aprendi muito no Exército, sou muito grato às Forças Armadas. E onde foi que a mosquinha da política está na tua hora? Como foi isso? Depois que retornei a Belém, a minha família já estava empresariando, fui ajudar a empresariar, e aí percebi quanto era possível colaborar mais ainda com a sociedade. Quando você é empresário, você gera emprego para as pessoas, você vai, e o empresário de verdade, aquele que conhece, que está do lado dos seus funcionários e acompanha o dia a dia, você acaba convivendo com as dificuldades, que cada um deles vive. E recebi nessa época uma proposta para vir candidato a vereador no município de Ananindeua. Aceitei a proposta. Que ano foi isso? 2007. Certo. E aí, em 2008, concorri à carga eletiva em Ananindeua, e ficamos na primeira suplência, e logo em seguida nós assumimos um mandato de vereador no município. Tive a oportunidade de conviver no parlamento, e entender o funcionamento da política dentro do estado, dentro do município do Pará. Tu te elegeu por qual partido? Qual foi? Pelo PDT. PDT. Então, e daí, foste vereador, e como foi a chegada no Solidariedade? No Solidariedade, eu, logo depois que saí, esses anos todos, fiquei afastado, mas afastado diretamente da concorrência a cargo eletivo, mas sempre ajudando parlamentares, prefeitos, governadores que concorreram e acreditando num propósito maior para o Estado. E depois eu me filiei ainda no PSDB, fui do PSDB fui para o PSL, ainda então PSL, e no início do ano recebi um convite de assumir o Solidariedade. Estive lá em São Paulo com o presidente nacional, que é o Paulinho. Conversamos, mostrei para ele um projeto para o Estado e um projeto para o partido, dentro do Estado do Pará. E ele aceitou aquela proposição, e a partir daí nós começamos a caminhar e estamos construindo Solidariedade dentro do Estado do Pará. Como é que está o partido hoje? Chegou recentemente no partido. Como é que tu acha? A visão que tu tem hoje do Solidariedade do Pará? O Solidariedade sempre no Pará foi um partido de conveniência e conivência. Nunca foi um partido de poder que pleiteasse realmente ser protagonista dentro do cenário político paraense. E hoje nós estamos buscando
ser um partido protagonista. Para isso, nós temos buscado nos aconselhar com pessoas, com os estudiosos, com ex-parlamentares, ex-governadores do Estado, para que a gente possa realmente trilhar um caminho melhor para o nosso Estado. Olha, Marconi, a política no Pará vive um momento complicado, né? Até temos aí o governador Helder Barbalho, que está aí com, no mínimo, aí 30 partidos, né? Uma grande coalizão. E até agora disputa apenas o Zequinha Marinho, que já esteve, inclusive, no governo, mas hoje é pré-candidato a governador. Havia o delegado Fonseca, que estava ensaiando um balão de candidatura, mas voltou ao cargo de prefeito por força liminar da Justiça, lá em Oriximiná. Parece que vai lançar, isso ainda não é nada oficial, parece que vai lançar a esposa como candidata. Então aí você aparece como terceiro candidato, né? Há quem fale também que o PSOL deve lançar um candidato. Como é que você vê, Marconi, essa caminhada? É uma tarefa difícil, né? Como é que é aglutinar essas forças? Você acha que consegue muitas adesões diante dessa política tão conturbada que a gente está vivendo hoje? Evandro, nós temos um propósito para o nosso Estado, né? Tenho consciência que nós teremos a pior eleição de todos os tempos dentro do Estado. Nunca se teve tanta conspiração contra o Estado reunida no mesmo ambiente. Então, e a gente vem fazendo um contraponto a tudo isso, baseado em cima de um propósito, uma proposta, de um projeto para o nosso Estado. Um projeto de transformação, de inovação no Estado. Nós pensamos um Estado empreendedor, nós pensamos um Estado gerador de emprego, de renda para o povo paraense. Nós pensamos um Estado que seja protagonista dentro do cenário nacional. E para isso é necessário que a gente faça várias mudanças no que hoje existe. Se nós queremos ter um resultado diferente para o nosso Estado, precisamos fazer coisas diferentes. Essa política que está instalada dentro do Estado há anos, conduzindo o nosso povo, subjugando o nosso povo, ela precisa mudar. É necessário ter coragem para transformar. Então nós vamos ter esse ano, realmente reconheço que nós vamos ter a pior eleição de todos os tempos no Estado do Pará. Mas eu confio no povo paraense e eu confio que o povo paraense quer uma mudança verdadeira para o Estado. Quando você fala em pior eleição, você deve estar se referindo ao que? Um duelo de forças, né? Provavelmente. Dizem que vai ser uma eleição milionária, isso já está acontecendo. Bilionária. Né? Então, é nisso que você se refere, essa eleição, a pior eleição que você se refere? Nós temos hoje, nunca se viu os poderes tão aparelhados como se vê hoje dentro do Estado do Pará. Você tem uma Assembleia Legislativa totalmente subserviente, que não faz contraponto a um Estado, que aceita o que o Executivo faz. Você vê várias situações, nós tivemos vários escândalos, onde não se vê as ações que foram realizadas em todo o Brasil com relação aos gestores que cometeram crimes muito mais de menores potencialidade do que se aconteceu dentro do Estado do Pará. E você vê as ações do Ministério Público, as ações do Judiciário, e a gente não vê isso acontecer dentro do nosso Estado. Então hoje o povo paraense está refém, de uma força, de uma composição de forças que só está prejudicando o Estado. Agora que se fala, Marconi, muitas pessoas falam, olha, o Helder está com tudo, ele dominou tudo, as instituições. Você não acha que é uma coisa também de pessoas, de boa parte da política, aceitar tudo isso? Você não acha que boa parte das pessoas, dos personagens políticos que temos no Estado do Pará, para dizer hoje está tudo dominado? Evandro, eu tenho entendimento que há sim uma covardia muito grande daqueles que estão na política há anos. Eu sou um cidadão comum, trabalhador, empreendedor do nosso Estado, e estou largando todas as minhas atividades como empresário e como cidadão para lutar pelo meu Estado. E isso dá-se porque aqueles que deveriam nos representar
não tiveram a coragem de enfrentar. Então hoje, para que a gente possa ter uma mudança dentro do Estado, é necessário primeiro ter coragem de enfrentar tudo que está acontecendo dentro do Estado. Então eu digo que hoje há realmente uma covardia que se faz com o povo paraense. A gente retorna daqui a pouco com essa agradável conversa com o Major Marconi. Retornando aqui a conversa com o Major Marconi, vamos falar agora, Marconi, de assuntos mais nevrálgicos, por assim dizer. Vamos falar um pouco da pré-candidatura para governo do Pará, que é uma coisa interessante, vai ter muito burburinho a partir do momento que você lança a sua candidatura. Mas o Solidariedade lá em cima fechou com o PT. Como é que fica essa história no Pará, Marconi? Como é que se caminha? Como é que vai ser isso? Evandro, quando nós tivemos com o presidente do partido, o primeiro ponto que eu toquei foi com relação às nossas convicções, né? E que ser candidato, representar um partido, ele também a gente precisa respeitar as convicções, cada um tem a sua, né? E eu respeito a convicção de todos. Coloquei na oportunidade com relação às minhas convicções. Eu acredito, eu fui formado numa instituição que prega a verdade, a honestidade de propósito, a responsabilidade, o cuidado com o cidadão. Então, e eu carrego isso comigo. E coloquei isso para a Nacional. E naquele momento a Nacional foi muito clara. O que foi fechado com o PT foi a Nacional do partido. Mas cada uma das regionais, respeitando até a vocação de cada uma delas, das regionais, que fechasse com quem achasse conveniente. Aqui no Pará eu sou o Bolsonaro. Isso eu não vou me afastar. Então essa questão, porque tem muitos nomes da política que ficaram em situação desconfortável a partir dessa eleição. Eu vou te citar aí o Arnaldo Jordi, que o partido fez para a federação de ontem, e ele vai caminhar sozinho numa candidatura. Mas parece que houve aí um acordo dos cavalheiros para que isso acontecesse. A mesma situação, Márcio Miranda, que nós vamos chegar nesse assunto, né? Você acha então que não vai ter problema, você não vai ter nenhum óbvio para a sua candidatura, essa questão do PT de Solidariedade lá em cima? Eu tenho uma boa relação com a Nacional do partido e a nossa relação é baseada na verdade. Então eu não tomei decisão sem comunicar a Nacional com relação às nossas convicções. Então eu vejo a política de uma outra forma. O propósito da política não pode ser diferente do que o povo, senão não haveria razão de ser da política. Mas você não teme, por assim dizer, o PT provavelmente vai estar com a debarbário aqui. Que se espera, mas é possível. É possível. Você não teme uma rasteira nessa caminhada de lá para cá? Essa rasteira já foi tentada dar várias vezes, não foi uma nem duas, né? Mas o propósito do Solidariedade no Pará é muito maior do que a conivência e conveniência de alguns políticos do Estado. O propósito do Solidariedade é ser uma força política dentro do Estado que leve soluções para o tamanho do problema que a gente vive dentro do Pará. Esse é o propósito do Solidariedade. Vamos à questão, falar do ex-deputado estadual Márcio Miranda. Ele estava praticamente dentro do Solidariedade. Vocês conversaram, houve, não só falando de Márcio Miranda, nesses últimos, quando fechou a janela partidária, houve muita correria de todas as facções políticas para se colocarem dentro do jogo. E o Márcio, antes seria candidato a governador, depois passou para, olha, vai ser deputado, e até hoje, na verdade, não está definido. Mas a última jogada, digamos assim, a última fase do jogo foi com Solidariedade. Vocês foram ao Brasília, conversaram com o Paulinho da Força, mas parece que ele dormiu com Solidariedade e acordou do PTB. Como é que você viu isso? Eu vejo assim, né? Eu respeito a decisão de cada um
principalmente daqueles que foram protagonistas dentro do cenário político paraense. Mas eu digo que eu tenho como princípio objetivos coletivos e não objetivos pessoais. Então, respeito a decisão de cada um, mas para mim a decisão do coletivo está acima das minhas decisões pessoais. Então, a hora que eu tiver que tomar decisão política que me beneficie pessoalmente, é melhor eu sair da política. O Márcio seria um nome importante? Vamos dizer que isso se concretiza. Seria um nome importante na Solidariedade? Sim, claro. Todos aqueles que tiveram uma história dentro da política paraense, né, são importantes dentro do Solidariedade. Desde que queiram construir um Pará diferente e um Pará melhor para o nosso povo. Mas quem é que está nessa conjuntura hoje, junto contigo, nessa caminhada? Quem é que você já conseguiu regimentar? Eu já te fiz a pergunta como está o partido, mas como é que está essa história de tempo de TV? Como é que se pretende caminhar, tocar essa campanha, com certeza com inúmeras dificuldades? Como é que você está vendo isso? Como é que você pretende fazer? Diante do cenário que a gente vive hoje dentro do nosso estado, onde prefeitos, alguns vereadores e algumas lideranças estão subjugadas, que esse é verdadeiramente o cenário que se vive dentro do estado do Pará, só não resta uma forma de nós vencermos todas essas dificuldades, todas essas imposições. Vai ser fazendo um compromisso com o povo paraense. O meu propósito aqui é fazer um compromisso com o povo paraense. O Solidariedade quer estabelecer uma relação com o povo, uma relação onde a gente venha privilegiar a saúde do povo, onde a gente venha melhorar nossa infraestrutura, um compromisso de nós melhorarmos as oportunidades de emprego para o povo paraense, onde a gente possa inovar o nosso sistema de geração de emprego, né? E a gente possa ser protagonista dentro do cenário nacional. Não se cabe, não se permite, na atual conjuntura mundial, você ter um estado rico de povo pobre. Isso demonstra a total incompetência de você prover qualidade de vida para as pessoas. Recentemente saiu uma pesquisa, e ela foi inclusive uma pesquisa que houve muitas discussões sobre isso. A pesquisa foi por telefone, com 1.200 pessoas e tal, mas que circulou, saiu na Veja, saiu a nível nacional e tal, dando 60% para o governador Helder Barbalho. Eu não estou aqui questionando, digamos, que ele esteja hoje na frente, não veio atrás, certamente com esse tanto de partidos. E como se diz, com a chave do cofre na mão, tudo se torna mais fácil, né, digamos assim. Mas como é que você vê hoje essa questão? Tu achas que é possível a vitória do Helder em primeiro turno? Tu acha que vai ter mais candidatos? Ou você acha que vai ficar só nessas candidaturas mesmo? Qual é a visão que você tem hoje dessa leitura da eleição em si para o governo do estado? Evandro, pesquisa é meio complexo da gente poder opinar se é verdadeira ou não é verdadeira. 2018, Bolsonaro perdia em todos os cenários. E hoje é o presidente da República, né? Então eu entendo que o que vai determinar se é verdadeiro ou falso vai ser no dia 2 de outubro, na hora que abrir as urnas. Nesse dia nós vamos saber o que realmente o povo está pensando, né? Então não adianta a gente conjecturar agora o que vai acontecer, o que não vai acontecer. Nós temos que trabalhar e mostrar o nosso posicionamento para o povo paraense, e o julgamento vai ser no dia 2 de outubro. Então você acha que vai ter o quê? Seriam 4 candidatos? Se colocar hoje, ou tu acha que vai ter menos ou mais? Não, eu entendo que a questão de candidaturas, ela tem que respeitar o posicionamento do partido, do grupo político, e eu entendo que quanto mais ideias nós pudermos debater e que venha realmente engrandecer esse estado, será muito bem-vinda, porque é com essas ideias que nós vamos realmente buscar o melhoramento do nosso estado. O que não pode acontecer é viver 4 anos
vendo o nosso povo escravizado, subjugado, morrendo, e querer imaginar que os próximos 4 vai virar mar de rosas e que o Pará vai dar um salto. Isso é uma falácia. Se você quer saber, quando você analisa cenário, você projeta. É só você projetar. Se nós vivemos aqui 16 escândalos de corrupção, tu imagina o que vai acontecer nos próximos 4. Então a gente precisa de novas ideias. O Pará precisa de muito mais do que isso. O Pará precisa de pessoas sérias, que tenham compromisso com o povo, que abraçam o nosso povo, que tenha capacidade, competência de conversar com o mundo e atrair novos negócios para o Pará. O Pará precisa melhorar sua infraestrutura para ajudar os nossos produtores rurais, precisa ajudar a nossa mineração. Em vez de empurrar o nosso povo para a ilegalidade, trazer o povo para a legalidade. A transformação do Pará, ela é possível de ser feita, mas precisa de uma pessoa séria e que tenha compromisso com o Estado e com o povo paraense. Agora, Marconi, nessa questão, a gente está falando de gestão, de governo, estamos falando de candidatura também. Hoje se vê o governador Barbalho, com certeza candidato à reeleição, e que, lógico, os seus aliados dizem que ele está anda em Sérgio Brigadeiro, mas ao mesmo tempo que tem essa colisão dos partidos, e que tem, digamos, a chave do cofre, que tem a gestão caminhando aí, a maioria dos prefeitos declarando, pelo menos publicamente declarando que está com ele, ele também tem muitos percalços, né? Escândalos, várias denúncias de corrupção, teve secretários presos, 4 operações da Polícia Federal, né? E mesmo assim, né, é uma coisa assim difícil de entender, né? E mesmo assim está aí, digamos, na frente nas pesquisas. É uma pergunta que eu faço para todos os meus entrevistados. Tu acha que falta cultura, é cultural isso, o povo sabe votar, falta saber votar e saber escolher os governantes? Na verdade, a gente precisa trabalhar a informação para o nosso povo. O nosso povo precisa ser melhor informado. Infelizmente, a política nunca se preocupou em formar e informar o povo paraense, né? Então a gente tem problemas históricos dentro do Pará. Nós estamos no extremo norte com muitas dificuldade de informação. Nós somos um estado de dimensões continentais, onde os benefícios demoram a chegar nas partes mais longínquas, né? Toda a parte de estruturação, logística no Brasil foi concentrada no Sudeste. Então tudo que nós produzimos tem dificuldade, é caro sair daqui, né? Então eu não julgo o meu povo por uma decisão, né, que venha beneficiar aqueles aproveitadores, porque esses aproveitadores estão anos fazendo isso com o povo paraense. A gente é que tem que se desdobrar, criar um mecanismo, uma forma, pedir para cada cidadão paraense, para que ele faça chegar a informação nos outros, e esses outros a gente poder se aliar para uma mudança verdadeira dentro do Estado, entendeu? Eu não julgo o povo por não saber votar, eu culpo aqueles que não ensinaram o povo a votar. Daqui a pouco a gente retorna o último bloco dessa conversa agradável aqui com o Major Marconi. Retornando aqui para esse último bloco dessa conversa bastante agradável, Marconi. Gostei de você. Vamos nessa levada, nessa caminhada. Esse é o momento que você fala, tá? Eu vou te dar o nome e você me diz resumidamente, se for uma frase, tá? O que você pensa. Começando por você, quem é o Major Marconi? O Major Marconi é um cidadão trabalhador, comum, que tem como anseio a transformação do nosso Estado. Delegado Fonseca. Delegado Fonseca é um amigo, respeito o posicionamento dele e as decisões dele. Simão Jatene. Tenho muita admiração
pelo Dr. Jatene, por tudo que ele tentou construir nesse estado. Helder Barbalho. A maior decepção que o Pará já teve. Vamos agora para o, nacionalmente falando, Luiz Inácio Lula da Silva. Teve a oportunidade de transformar o nosso Brasil. Me fala da política paraense. Meu anseio é que o Pará possa ter políticos que estejam vocacionados e queiram verdadeiramente transformar esse estado. Solidariedade. Um partido que está em reconstrução dentro do estado. Esquerda. Não compactuo com as ideologias. Jair Messias Bolsonaro. Um homem íntegro, verdadeiro, que tem honestidade e propósito. Marconi, foi um prazer imenso te receber aqui. Eu quero mais uma vez agradecer. Eu sei que quando a gente entra nessa corrida, te desejo muito sucesso, né? O estado é grande, são 144 municípios. Boa sorte. E eu quero deixar agora para você falar com os nossos amigos que acompanham até agora. Eu quero agradecer a você, Evandro, Antagônico, por ter aberto essa oportunidade e falar para o povo paraense, vamos nos unir num propósito maior e lutarmos por um Pará que nós desejamos. Um Pará que leve saúde para o seu povo, né, que dê qualidade de vida para as pessoas, né, e um Pará que seja melhor do que nós vivemos hoje.